Gustavo Machado foi lá no Três Irmãos Podcast, falou um monte de mentirada da China, distorceu umas questões que existem na China, defendeu, ou melhor, defendeu não, né? Passou pano pra ditadura. Inclusive o Rodrigão disse isso, que ele passou pano pra ditadura. Vamos conferir. Eu até queria ter a oportunidade de falar isso pro Farinaz alguma vez. Eu vi ele comentando aqui que eu estive com vocês na China, né? E ele não viu polícia na rua. Falo, claro, a China é a sociedade mais vigiada do planeta. Não precisa de polícia na rua, tá tudo filmado. A polícia chinesa tá localizada dentro de prédios. E qual é a notícia ruim mesmo? Não entendi. Ah, mais vigiada do mundo, porque tem câmeras, né? Tem câmera em todo canto do mundo, né? Tem câmera no Brasil. Tem, do país mais rico ao mais pobre, existem câmeras, né? Não sei se Gustavo Machado sabe, né? Óbvio que ele sabe, ironia, né? Mas a quantidade de vigilância vai depender do país, do nível de recursos que ele tem para fazer isso, da tecnologia disponível. Não é só a China que faz vigilância. Qual é o problema? Qual é o problema? Você tá entendendo? E que, inclusive, aborda as pessoas por drones, inclusive. Mas não existe essa opressão na China. Né? Esse negócio do drone, cara, eu não faço ideia se isso é verdade. Eu nunca fui na China, eu nunca ouvi ninguém falando isso. A não ser esse cara. Nunca ouvi ninguém falando disso. É a primeira vez que eu ouvi na vida que a polícia usa drone pra abordar pessoas. Quer dizer que é mentira? Não quer dizer que é mentira. Mas vindo de um cara que é o hater da internet, número 1 da China, né? É o hater número 1 da China, né? Eu fico com o pé atrás em dizer se isso é verdade ou não. Até porque é um pouco estranho, né? Porque, assim, o que é que o drone faria? Se existir, eu fico curioso pra pensar, assim, qual é a abordagem do drone? Parado aí, fique aí, nós vamos empreender. E o cara não vai fugir, vai ficar ali. Ou o drone vai chegar e vai né? Sei, o cara parece estar descrevendo uma realidade distópica, né? Não sei. Mas enfim, tem coisas que eu já vi da China que parece uma distopia, né? Então vai que tem, e eu que tô só achando aqui, baseado no pregresso mentiroso do Gustavo Machado sobre a China, pode ser que eu esteja sendo preconceituoso com o camarada Machado aí. Não existe se você não tiver nenhuma intervenção política. Esse é o problema. Vai criar uma organização política lá. Vou te dar um exemplo. Não vou mencionar o nome, por questões óbvias. Minha organização tinha uma pessoa na China. PSTU? O PSTU se organiza internacionalmente como LIT, né? Liga Internacional dos Trabalhadores, que tem vários partidos em vários lugares do mundo. A gente tem agrupamentos na América Latina, Europa, simpatizantes no Paquistão, por exemplo. E tinha uma pessoa lá, do LIT, na China, inclusive trabalhando com professor em uma universidade e tudo mais. Quando eles descobriram a origem, e essa pessoa, para poder ir para lá, ela teve que tirar tudo da internet, que existia qualquer referência. Quando eles descobriram quem que ela foi mandada para fora do país imediatamente. E olha que os alunos fizeram abaixo-assinados para poder... Quando descobriram que era uma pessoa que queria rachar a China... Porque assim, né? Tem gente que chama até vocês de PST USA, né? PST USA, né? Porque assim, vocês, pelo menos o representante aí do PSTU, já vi outras pessoas do PSTU falando questões semelhantes, eles repetem o mesmo beabá da galera anti-China que é pró-Estados Unidos. Mesmo beabá. Mesmíssimo beabá. A China é uma ditadura, a China é isso, a China não presta, a China é aquilo. Se você for escutar o que o Gustavo Machado fala e o que, sei lá, Rodrigo Constantino fala, do que Figueiredo fala, qualquer um que seja anti-China, seja de extrema direita, é o mesmo beabá. Os argumentos são os mesmos. Mesmíssimos. Aí o pessoal chama ele de PST USA, né? Que a pessoa que continuasse lá e tudo, não teve nenhum problema profissional desse ponto de vista, tá entendendo? Eu não tava fazendo rolo lá, não. Outro dia eu peguei um Uber e o motorista do Uber tava me confidenciando que tinha um projeto. Só tava observando o que tava acontecendo. O dia que a gente... Só tava observando. Como assim? O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso quer dizer? Porque ele falou que vai montar uma organização política lá pra você ver. Então você não tava só observando, né?
A pessoa não estava só observando, ela estava lá com um propósito político. E eu quero perguntar o seguinte, qual é o objetivo de um partido que odeia a China estar dentro da China? Se não for para tentar de algum modo disseminar alguma coisa anti-China dentro da própria China. A gente sabe que a China, ela, para manter aquilo que ela conseguiu com a revolução, ela expurga qualquer tipo de tentativa de rompimento daquilo ali, né? Ela expurga. Tudo que ela mantém ali que é estrangeiro é altamente controlado, né? Altamente controlado. Então, os caras têm o próprio WhatsApp deles, os caras criaram o próprio Uber deles, questão de satélite, tem o deles, tudo deles, certo? Por quê? Porque eles não querem interferência externa. Aí o cara vai lá, não foi o Gustavo, né? Foi algum outro maluco do PST USA, né? Foi lá, PST USA, e quis fincar lá um projeto político anti-China dentro de um país que abomina essas tentativas. Né? Abomina essas tentativas. O que é que ia acontecer, né? Se não você ser expulso. Que surpresa, né? Que surpresa, né? Vai fazer muita falta na China, o PST USA. Se estiver na China, eu e você, a gente vai fazer uma manifestação lá. Eu e você vai fazer uma... Não, olha só. Eu e você, nós vamos fazer uma manifestação lá. No não Brasil, vai, não. Durante a ditadura, se você não tivesse nenhuma intervenção política, é porque as pessoas... Tava tudo bem. Você podia até dar azar e ser confundido, às vezes, com alguém, mas... Na ditadura? Se você não tivesse intervenção política nenhuma, se estivesse vivendo a sua vida civil... com a sua profissão, tentando ganhar o seu dinheiro, cara, tava de boa. Se você fosse parecido... Bicho, o cara passou pano pra ditadura militar brasileira. É a mesma coisa que você dizer assim, na época da escravidão, se você não se rebelasse, você não morria enquanto escravo, né? Sei lá, você pode pensar em qualquer coisa, né? Por exemplo, o próprio Gustavo... É a mesma lógica, inclusive Rodrigão aí, né? Você que ficou cismado com isso. Caso você veja esse corte aqui. Quer dizer, esse corte não, né? Isso não é um corte, isso é um react meio gravado. Caso você veja, lembre-se que esse argumento de que, olha, na ditadura se você não fizesse nada tava tudo bem, ninguém lhe matava, é o mesmo argumento que o Gustavo Machado usa pra, numa revolução socialista, é só você não fazer nada que você não morre. Que você repetiu algumas vezes. Tá, Rodrigo? Você já disse, é só o pessoal se render que não acontece nada. Lembre-se que essa lógica que você tá achando torta aí, Gustavo Machado, também vale quando você vai falar de uma revolução socialista, só não vale matar se você ficar de boa e se render. Vamos lembrar disso aí, tá? Com um militante, os caras te ganhavam e te torturavam. Eu falei que você poderia ser confundido. Ele falou isso. Foi o que eu falei no começo. Mas até a confusão, ela depende de certas coincidências, né? Por exemplo, você tem casos que eu acho que até mencionei quando a gente estava no carro lá, o Paulo Coelho compunha junto com o Raul, depois virou autor dessas literaturas bostas aí. O Paulo Coelho foi confundido porque tinha uma figura com um nome parecido com o dele, tinha Paulo Coelho no nome também, eles identificaram, mas é um caso específico, né? Afora isso, numa sociedade com a ditadura... O cara poderia não gostar de você, um cara do exército, só não vou com a cara do Machado. Armava pra você, armava. A perseguição era política. Nem tanto. Eu conheço vários generais... Mentira, não era só política não, cara. Não era só política não. Teve criança torturada nessa porra, bicho. E o cara dizendo que não era só... Meu irmão, velho. E tem maluco defendendo um cara desse, né? Quando eu retuitei um negócio aí sobre isso daí, eu chamei ele de doidinho de bairro, a galera se doeu. Isso aí é argumento nível Monark, viu? É argumento de Monark. Tipo, você escuta na boca do Monark. O cara monarcou aí, parecendo doidinho de bairro. Não tem diferença nenhuma desse argumento para um Rodrigo Constantino da vida, para um Paulo Figueiredo, para um Bolsonaro, para um Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, qualquer um que defendia a Ustra. Mesma argumentação. Agora, para ficar completamente de extrema direita esse argumento, é só você dizer assim, na ditadura só morria bandido. Só faltou dizer isso. Só faltou dizer isso. Se você fosse um cidadão de bem, tava tudo bem para você. Para completar o argumento da extrema direita, só faltou essa. Só essa, tá? Os caras torturavam e matavam mulher grávida, meu irmão. Torturava e matava doidado. Fora os corpos que ninguém nunca achou. Fora gente que foi torturada e a gente não sabe, que foi subnotificado, entendeu? E muita coisa, graças a Dilma, que a gente soube lá
naquele negócio lá da verdade, da Comissão da Verdade. Muita coisa foi revelada ali. E pro cara vir num podcast desse e vir querer dizer que a ditadura... Só faltou dizer também outro argumento de extrema-direita, dita branda, que a galera adora falar, né? É isso? Passou pano sim, viu? Passou pano sim. Histórias que os generais davam em cima de mulheres, de médicos, tudo, com aquela superioridade mas toda isso ali. Acontece hoje. Abuso de poder Não, total. Mas isso era ocorre, mais intenso, mas isso ocorre dentro de um equilíbrio de poder ali, né? Tem um limite que o sujeito pode esticar a corda aí, porque ele não tá sozinho dentro da estrutura de poder ali, não é... Não existe um... Não, gente, você está passando pano pra ditadura. Não é longe disso. Pronto. Cheguei nesse ponto e era aqui que eu queria fechar. Vocês estão passando pano pra ditadura. Acabou. Tá passando pano pra ditadura. O cara só faltou dizer, mas a ditadura nem foi tão ruim assim. Quando o Machado vem dizer, olha, isso que você tá dizendo que aconteceu na ditadura, acontece hoje também. Ah, então, no passado e no presente é a mesma coisa. Basicamente o que ele tá dizendo, né? Se acontecia no passado e tá acontecendo hoje, então nunca teve ditadura. Nunca teve ditadura, não é isso? O cara odeia tanto a China, né? O Gustavo Machado do PST USA odeia tanto a China que pra atacar a China, ele pega e fala uma atrocidade dessa, que é você passar pano pra ditadura. Arrombado esse cara. Passe pano você se quiser. Se você passa pano pra esse arrombado, tu és também. Curta, comente, se inscreva nesse canal. Pix aqui, hype. Tamo junto, seja membro.